Tem gente que sente demais, mas mesmo assim não sente o que é importante, que confunde intensidade com profundidade, que vive entregue a um barulho emocional enorme, e isso nos leva a pensar se esse barulho emocional não está escondendo alguma coisa, se não há uma fuga do silêncio interior, se não há uma tentativa de esconder certas fragilidades ou de entrar em contato com certos conteúdos que podem ser trabalhosos de lidar emocionalmente, se ela não está tentando evitar entrar em contato com aquela parte profunda dentro de si que não precisa de tanta intensidade emocional assim. Eu sou Andrés Denúcio, fundador do Instituto Ísvara, criador da Confraria da Mente, psicólogo, professor de yoga e de meditação. Estou aqui para conversar com vocês sobre diferentes aspectos da mente, mas lembrando que nosso objetivo não é apenas ajeitar a mente, é transcendê-la, é atravessar o rio da mente até ao outro lado, onde reside o nosso verdadeiro ser. Barulho, muitas emoções, emoções intensas. Veja, todo mundo está nos oferecendo isso. Vai fazer uma viagem, compra um produto, tenha uma experiência, participe de um final de semana, faça isso, faça aquilo, vivências, emoções. Parece que isso nos faz sentir vivos. Parece que viver é entrar em uma roda emocional desgastante. Mas será que é isso mesmo? Será que é preciso tanto barulho assim? Será que todo esse barulho não é para esconder a impermanência das emoções? As emoções nos prometem um monte de coisas maravilhosas, mas elas duram alguns minutos, talvez, quando muito, um par de horas. Mas as emoções nos prometem tudo, a gente se entrega a elas e depois de alguns instantes a gente é completa e definitivamente abandonado. Perdemos a nossa energia, nosso tempo, vivenciamos coisas assim, mas o que sobrou disso tudo? E outra coisa extremamente importante é que as emoções nos mobilizam, nos levam a fazer coisas. Quando a gente está com raiva, diz coisas até das quais se arrepende depois. Quando a gente tem um desejo, a gente é levado a fazer coisas, a gastar demais, a comprar demais, a fazer coisas que se estivéssemos serenos, nunca teríamos feito. Então veja, não é por acaso que todas as firmas, pessoas, a mídia, todo mundo tenta nos emocionar, tenta nos mobilizar para os seus fins. Então, se você não entende a diferença entre você e as suas emoções, você será manipulado, manipulada continuamente por grandes firmas, pela mídia institucional e até pelas pessoas com as quais você convive. Elas fazem você sentir culpa e conseguem que você faça coisas que não queria ou talvez não deveria fazer. Elas fazem escândalo para que você faça as coisas só para que elas parem de fazer escândalo. Elas prometem coisas, seduzem você, geram emoções interessantes, promessas interessantes de emoções futuras e mobilizam você. E você está nas mãos das emoções e de quem saiba mobilizá-las o suficiente. Diferentemente disso tudo, é aquela parte sua que permanece imperturbável, mesmo quando você está triste, com raiva, com medo, com ansiedade, com angústia. Tem algo em você que permanece em serenidade, em imperturbabilidade. Se você olhar direitinho, você encontra, porque faz parte de você, não está longe, não é nenhuma coisa que você tem que produzir, já existe, já está ali, só que você não presta atenção, é como o barulho e o silêncio. O barulho esconde o silêncio, mas não acaba com o silêncio. O silêncio está sempre presente. O barulho é uma sobreposição, não é algo que ocupa o lugar do silêncio. O silêncio não pode ser deslocado, ele está sempre em todo lugar. De maneira parecida, aquela que observa as emoções está sempre presente. E a gente pode treinar e aprender a observar as emoções com distanciamento. A observar as emoções não como algo maravilhoso a ser experienciado, mas como algo interessante
que precisa ser conduzido com serenidade, com consciência e com objetivos conscientes e voluntários. Se você não define o que você quer sentir, se você não define o que você quer fazer, eventualmente você fica nas mãos de condicionamentos do passado que geram emoções ou de outras pessoas que geram as emoções necessárias para levar você aonde elas querem que você vá, não necessariamente onde você quer ir. Então é muito, muito importante tomar consciência de que eu posso observar as emoções. E se as emoções vêm e vão, e eu continuo, quer dizer que eu sou algo diferente das emoções, não é? E se eu sou algo diferente das emoções, eu posso negociar com elas até que ponto deixo elas agindo em minha vida. E quando é preciso regular um pouco sua intensidade ou modificá-las. Aquele que observa as emoções é diferente das emoções. Se você está tão envolvido ou envolvida com as emoções, você não tem discernimento, você perde a capacidade de pensar lúcida, objetiva, eficientemente. Isso quer dizer que você vai ser uma pessoa fria e insensível? Não, porque esse que observa é verdadeiramente sensível. A gente está confundindo emocionalismo com sensibilidade. Emocionalismo é essa entrega às emoções, mais emoções. Sensibilidade é algo completamente diferente. A capacidade de sentir mantendo o discernimento, mantendo a lucidez. E a capacidade de poder fazer ajustes na emoção, de poder intensificar ou enfraquecer seus impulsos. É a capacidade de viver consciente e calorosamente. Há muita diferença entre você desfrutar de uma emoção e de você ser violentada por uma emoção. São coisas completamente diferentes. A sensibilidade surge quando você aprende a observar as emoções. Quando você estabelece um certo distanciamento que lhe permite gerenciar as emoções com inteligência, com bom senso. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo para a gente tomar consciência de como as emoções funcionam é dar um passo atrás e começar a observar. Não acredite no que estou dizendo. Observe como sua mente funciona. Observe como as emoções arrastam você de um lado para o outro. Observe. E veja que há algo em você que permanece imperturbável. Centre-se nesse lugar de imperturbabilidade e veja como você consegue gerenciar suas emoções com inteligência, com bom senso, mantendo o que elas têm de bom, mas sem deixar que toda a sua energia seja sugada por elas. Desenvolver esse olhar lúcido e sereno cria mudanças extraordinárias em nossa vida. Se você gostou desse vídeo, eu convido a assistir ao próximo em que eu falo do barulho dos pensamentos. Vai ser bem legal.